Desde que ouvi falar sobre a misteriosa e proibida Deep Web, fiquei obcecado. O anonimato, os segredos obscuros que diziam estar escondidos lá, era como uma atração irresistível para mim. Ignorando todos os avisos de perigo, decidi mergulhar de cabeça nesse mundo sombrio, em busca de algo além do comum. Ao acessar a Deep Web pela primeira vez, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. As páginas escuras e os fóruns sinistros me deixavam com um misto de excitação e medo. Mas logo encontrei uma lista de regras, como se fossem mandamentos a serem seguidos. A primeira regra era clara: não investigue os links da Dark Web. Uma regra que parecia tão simples, mas que eu estava determinado a quebrar. Aquela regra parecia mais uma provocação do que um aviso real. Como poderia resistir à tentação de clicar em links proibidos? O que poderia ser tão perigoso em apenas explorar um pouco mais fundo? Essas perguntas ecoavam em minha mente, desafiando minha prudência e bom senso. Eu estava decidido a descobrir o que se escondia por trás daquelas conexões sombrias, mesmo que isso significasse desafiar a primeira e mais básica das regras da Deep Web. Afinal, a curiosidade sempre foi minha maior fraqueza, e agora era hora de testar seus limites. Cada vez mais envolvido na busca pelo proibido, ignorei a advertência e cliquei em um link suspeito. O que encontrei foi além do meu pior pesadelo. Vídeos perturbadores, imagens chocantes e relatos de crimes horríveis. Em meio ao desespero para fechar a página, percebi que havia cruzado uma linha perigosa, violando a primeira regra da Deep Web. O que se desdobrou diante dos meus olhos era um panorama de horror e depravação. Cada clique abria uma nova janela para o inferno, onde a moralidade parecia ter sido deixada para trás há muito tempo. Eu estava cercado por imagens que assombrariam meus sonhos e histórias que ecoariam em minha mente para sempre. Mas mesmo diante desse horror, uma parte de mim estava fascinada, excitada pela sensação de estar testemunhando algo tão proibido e perigoso. Ainda assim, o medo começava a se infiltrar em meu coração, lembrando-me do preço que eu pagaria por violar as regras da Deep Web. Apesar do choque inicial, minha curiosidade apenas aumentava. As regras pareciam apenas obstáculos a serem superados em minha busca pelo desconhecido. A segunda regra dizia: não compartilhe informações pessoais. Mas como resistir à tentação de interagir com outros exploradores, compartilhando minhas descobertas e buscando respostas para o que havia encontrado? Aquela segunda regra era como uma voz sussurrante no fundo da minha mente, tentando me impedir de me conectar com outros curiosos como eu. Mas eu não conseguia ignorar a necessidade de compartilhar minhas experiências, de buscar validação para minhas descobertas e de encontrar camaradagem entre aqueles que também se aventuravam nas profundezas da Deep Web. Afinal, a solidão era um fardo pesado demais para suportar sozinho, e eu estava disposto a arriscar tudo para encontrar um senso de comunidade nesse mundo sombrio e solitário. Então, ignorando os avisos de perigo, mergulhei de cabeça na violação da segunda regra, sem perceber as consequências terríveis que estavam por vir. Sem pensar nas consequências, ignorei mais uma vez as advertências e comecei a me envolver em conversas com estranhos online. Compartilhei detalhes sobre mim mesmo, acreditando que estava protegido pelo véu do anonimato. Mas logo descobri que estava errado. Em uma reviravolta sinistra, percebi que minhas informações pessoais estavam sendo usadas contra mim, violando a segunda regra da Deep Web. À medida que minhas transgressões aumentavam, mergulhei ainda mais fundo na escuridão da Deep Web. Cada regra quebrada parecia apenas me levar mais perto do meu destino sombrio. Mas então, as consequências começaram a se manifestar. Amigos desaparecidos, estranhos me seguindo na rua, um sentimento constante de paranoia me consumindo. Eu havia violado as regras e agora estava pagando o preço. Conforme as sombras da Deep Web se fechavam ao meu redor, percebi tarde demais o erro terrível que cometi.
As regras existiam por um motivo: para proteger os incautos como eu das verdadeiras horrores que espreitavam nas profundezas da internet. Agora, preso em um ciclo de medo e desespero, lamento profundamente ter desafiado as regras do desconhecido. E assim, minha jornada na Deep Web chega a um fim trágico, marcado pelo arrependimento e pela escuridão eterna. Cuidado com a Deep Web.